Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui na nossa segunda aula da nossa jornada pedagógica, que a gente está trabalhando aí com o tema Estratégias de Ensino para as Diferentes Gerações. Então, para você aí, que às vezes seus alunos não estão participando como você gostaria que eles se engajassem mais na sua aula, que fossem mais participativos, então participa aí dessa jornada pedagógica para você aprender as melhores estratégias para trabalhar com cada classe especificamente. E eu contextualizei em cima aí das diferentes gerações, que são os Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha, para explicar para vocês que, a depender do contexto histórico, do período que a gente nasceu, que a gente passou a nossa infância, parte da nossa adolescência, a revolução tecnológica da época, tudo isso vai influenciar aí na forma como a gente aprende. Só revisando aqui para vocês, né, dar as boas-vindas aí mais uma vez, e sempre que eu disser para vocês, né, gente, ó, tem inscrição lá no link da bio, seja de aula gratuita, de um curso, é só ir no meu Instagram. Quem ainda não me segue, ou se você não tem um Instagram, abra, é interessante, tem muito material gratuito no Instagram, aí que falam de outras questões que são interessantes aí para os cristãos. Para os cristãos, e o meu Instagram é gal.silvacardoso, e aí você me segue, e o link da bio é esse que tá com a setinha aí, e lá você vai encontrar sempre o local para você se inscrever aí para os nossos cursos. Revisando, o que é o conceito de gerações? O conceito de gerações engloba o conjunto de indivíduos nascidos em uma mesma época, influenciados, olha só, por um contexto histórico. Esse contexto histórico, principalmente a revolução tecnológica, vai determinar os comportamentos dessa geração, causando impacto direto na evolução da sociedade, na forma como essa geração aprende, como eles interagem com o mundo. Então, por isso que é importante você compreender aí as características das gerações, porque essas características são determinantes para você entender quais são os melhores formatos para você ensinar para as diferentes classes da escola bíblica. Existem aí pelo menos 5 gerações mapeadas, que são os nascidos no ano 40, que são os Baby Boomers, os nascidos em 61, que são chamados de geração X, que a nossa aula de hoje é concentrada nesse grupo, os nascidos a partir aí do ano 81, que é a geração Y, os nascidos a partir de 96 são chamados de geração Z, e os nascidos a partir de 2010 é a nossa geração Alpha. Esse link aí, vocês podem ter acesso a um material que eu pesquisei para embasar as nossas aulas dessa semana. Gente, o nosso foco da aula de hoje é falar aí da geração X, certo? Qual é o nosso foco? Falar das características, como eles aprendem e quais são as melhores estratégias de ensino para atingir esse grupo. Ontem nós falamos dos Baby Boomers, que são os nossos irmãos mais experientes. Que compreende aí quem tem, né, entre 60 e 80 anos. Hoje, falando da geração X, são os nascidos entre 61 e 80. Hoje eles possuem entre 40 e 60 anos, então eles estão concentrados aí nas nossas classes de adultos, certo? Tanto nas classes se dividir senhoras e senhores, ou se essa classe for mesclada. O contexto histórico aí para você entender um pouquinho sobre essa geração. Criado pelo fotógrafo Robert Capa no ano de 50, o termo geração X, de onde surgiu o termo, foi utilizado em um de seus ensaios fotográficos. Então, foi a primeira vez que esse termo foi exposto. O trabalho em questão era sobre jovens mulheres e homens que cresceram depois da Segunda Guerra Mundial. Lembra que depois da Segunda Guerra Mundial, os soldados voltam para casa, a gente tem uma alta taxa de natalidade, ou seja, muitos bebês nascendo, e aí por isso o Baby Boomers, que foi a primeira geração que a gente tratou. E agora a gente fala dos filhos dos Baby Boomers, que é a geração X. E mesmo em nosso primeiro, sim, de acordo com a Capa, nomeamos esta geração desconhecida como geração X. E mesmo em nosso primeiro entusiasmo, percebemos que tínhamos algo muito maior do que os nossos talentos e bolsos poderiam lhe dar. O projeto foi divulgado por essa empresa, né, do Reino Unido, e pelo Holiday dos Estados Unidos no ano de 53. Então, com isso, o termo ganhou notoriedade aí no mundo. E o que essa geração vivenciou, né? Se a gente pensar aí de contextos históricos. O golpe militar de 64
Então, para quem morou no Brasil, vai ter uma influência aí com relação à rigidez e ao processo também de criação da geração X. Eles viram aí as imagens, né, televisivas do homem pisando na lua e o surgimento do computador pessoal, internet, celular e e-mail. Então, uma grande revolução tecnológica, embora nem todos tiveram acesso, né, a esse computador pessoal, mas essa geração aí conseguiu acompanhar e eles hoje já utilizam, né, desses recursos. Quais são as características aí principais dessa geração? Eles foram criados com autoritarismo, então ainda tem um reflexo aí dessa ditadura militar, e também os baby boomers que foram criados, né, com bastante rigidez, e isso é transferido aí para essa geração X. E esse autoritarismo vai determinar um comportamento muito moldado, né? Tudo ali com muita rigidez. Eles são resilientes e flexíveis. Resiliente é um termo, né, utilizado aí para as pessoas que passam por alguma situação que não é muito fácil, né, até emocionalmente, mas que elas conseguem se reerguer. E essa flexibilidade é que, diante, né, dessa situação, ele reergue, continua essa vida, e ele é flexível e vai se adaptando aí às mudanças. O que a gente vai ter agora de dificuldade nessas novas gerações, né? As crianças, adolescentes, a gente vê hoje muitas questões emocionais precisando ser tratadas, essa resiliência aí está bastante fragilizada nessa nova geração. Eles são persistentes e ambiciosos, então, ao contrário dos baby boomers, que eram bastante fiéis ali àquela empresa que ele começou trabalhando, e a geração X já vai trabalhar bastante, né, mas vai valorizar o equilíbrio e vai pensar aí em galgar cargos maiores na empresa e vão ser ambiciosos. Adepto e aberto às novas tecnologias, então os seus pais já têm inúmeras dificuldades, esse grupo já consegue aí acessar e fazer muitas tarefas com o uso de tecnologia. Esse conhecimento especialista, o que significa, irmãos? Hoje, as empresas buscam pessoas que são multitarefas, e é uma característica das gerações mais recentes, aquelas pessoas que conseguem fazer, né, diversas coisas e que se adequam a diversos setores da empresa. Já a geração X, não, eu conheço sobre determinado assunto e eu, assim, tenho a minha atividade voltada para determinado setor. Então, não tem essa questão de ser multitarefa e conseguir fazer tantas coisas diferentes. A forma de comunicação, eles usam celular e e-mail, aí a gente se remetendo à questão do uso da tecnologia. É uma geração que gosta da leitura, né, em sua maioria, por isso leem livros, jornais e revistas, eles preferem esse livro, né, impresso. Desculpa, gente. Eles preferem esse material impresso, diferente das gerações mais atuais, que hoje a gente tem o uso muito, né, de material no celular e nas telas, mas essa geração já prefere manusear o material físico mesmo. Como essa geração aprende, eu quero destacar aqui 2 pontos. Já dá para você trabalhar tecnologias nas suas aulas com esse grupo, vai ter uma aceitação, certo? Vai inserindo aos poucos. A valorização da aprendizagem colaborativa, compartilhando a experiência com outras pessoas, né? Faltou o Szinho aí. O que isso significa? Eu coloquei até aqui o termo de metodologia colaborativa, gente, que é todos os envolvidos contribuindo de alguma forma para o ensino e o aprendizado. Então, explore atividades, né, metodologias que eles estejam interagindo com os outros membros ali da classe para gerar aprendizado. Aí eu elenquei aqui 4 situações de aprendizagem. Pesquisa. Essa pesquisa eu venho aí comentando em outras aulas com vocês, que tanto vocês podem utilizar da própria lição, para o aluno visualizar ali determinado conteúdo, fazer uma leitura e trazer uma resposta, né, em cima de algo que você coloque, é uma situação de pesquisa, ou textos que você leve, ou se tiver uso de celular,
peça que eles abram o celular e acessem a internet e tragam a resposta para o que você colocou ali em cima do conteúdo. Situação problema. Você pode trazer, né, o seu conteúdo aí de uma forma que você crie algo que eles precisem resolver. Então, eu já dei exemplos já voltado para questões sociais. Então, vocês têm aqui essa situação que em meio à pandemia, né, a gente tem muitos cristãos que estão passando por uma situação economicamente desfavorável, e a lição está tratando aí sobre a igreja primitiva e como os irmãos se ajudavam. Então, essa é uma situação. Pandemia, nossos irmãos economicamente. O que a gente podia montar aqui de um projeto para atender os nossos irmãos? Então, faça uma prática de forma que você problematize uma situação e eles tragam uma solução. O mural interativo. O que é um mural interativo, gente? Tanto você pode usar recursos tecnológicos. Eu já mostrei para vocês em uma aula o Padlet, o Mentimeter, e que vocês podem buscar tutoriais na internet e construir material com seus alunos. À medida que eles vão digitando e colocando lá as contribuições, vai aparecendo na tela do professor para todo mundo. Ou cartazes. Então, você divide a sua classe em grupo de forma ali que eles vão construindo um mural, e pode ter imagens nesse mural, você levar revistas, né, para recorte. Eles vão buscar, né, nesse material conteúdos para incrementar nesse mural. Você pode fazer um mural interativo de referências bíblicas sobre determinada temática. Então, cada um tem que buscar ali uma referência bíblica e complementar. Então, é algo que juntos eles vão trabalhar para chegar num resultado final. Seminários é muito interessante. Se a lição não tiver muitos conceitos complexos, ao invés do professor aí ministrar toda a lição e ficar falando lá na frente o tempo todo, pega os tópicos da lição, divide entre os adultos ali da sua classe, né, de forma que você faça aí ou 3 grandes grupos ou 4 grandes grupos, a depender da temática, de quantos tópicos você tenha. Pede que eles leiam a lição, que pontuem os argumentos e que cada grupo apresente um tópico. Isso pode ser um seminário. E aí, apresentando esse tópico, pode ser até junto com o mural interativo. Ele constrói um cartaz ali e o seminário é a apresentação daquele cartaz referente ao tópico que eles estudaram. E aí, o professor vai, ao final de cada apresentação, fazendo a amarração final do que o aluno deixou de colocar, de conceitos que às vezes não foram colocados tão corretamente. Aí o professor vai fazendo essas correções, certinho? Então, vejam aí 4 ideias para trabalhar com classes de adultos, de metodologias que todos ficam envolvidos ali e geram um resultado. Bem interessante, certo? Eles vão gostar. Gente, eu ainda chamo a atenção de vocês que a gente ainda tem vagas para o nosso curso de planejamento de aulas dinâmicas para EBD. Essas aulas que eu ministro aqui para vocês é um tempo mais curto, mas nesse curso aqui, ó, vocês vão encontrar 4 módulos onde vocês vão aprender 3 formatos como as pessoas aprendem, que é o visual, o auditivo e o sinestésico, e quais são as estratégias para atender esses públicos. Eu vou dar um template, né, um modelo de plano de aula com vários outros exemplos já preenchidos para vocês aprenderem a planejar em cima de um passo a passo. Eu listei 10 metodologias no módulo 3 e coloquei exemplificando em cima de temas de lições. E trouxe também 10 ferramentas pedagógicas no módulo 4, tanto ela para usar de forma tecnológica ou manual, a depender dos recursos que você tenha na sua escola bíblica. Nesse curso vocês vão ter módulos, videoaulas, aulas online, acompanhamento do desempenho na aplicação e esse meu acompanhamento, certo? Que vai ser via WhatsApp e nessas aulas online. Então, não deixe de fazer sua pré-matrícula. É possível dividir, é R$50. Quando você dividir aí, dá o valor de um lanche. E você vai estar investindo aqui em algo que você vai ter aí para a sua vida toda como um professor, certo? Então, o link eu sempre coloco aqui no grupo para vocês fazerem sua pré-matrícula e tem lá no Instagram também.
Desde já, obrigada aí pela atenção de vocês. E essa foi a nossa segunda aula da jornada pedagógica. Convida mais gente para fazer parte aí do nosso grupo, que eu envio esses vídeos para eles. E a gente vai ter a nossa rede de aprendizagem cada vez crescendo mais professores e alunos sendo abençoados e tendo aulas mais enriquecidas aí através de questões pedagógicas que eu estou passando para vocês, certo? Deus abençoe e até amanhã com a nossa terceira aula.